sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem para uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. A primeira temporada de The Acolyte chegou ao fim dividindo a opinião dos fãs de Star Wars. Para uma série tão esperada, afinal de contas, ela representou um período que não tinha sido ainda apresentado no audiovisual. Fica a grande questão: será que a Alta República foi bem representada nessa primeira temporada? Mas antes de falarmos sobre a série, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se encantar pelas aventuras dessa dimensão. Lembrando que The Acolyte se passa 100 anos antes de Ameaça Fantasma, já no período final da Alta República. Então a ideia aqui é vermos como o governo que antes, nesse momento, possuía tanto controle sobre a galáxia, conseguindo a manter em paz, vai se corromper até ser aquele tipo de governo que a gente conhece nas prequels. Além disso, também vamos ver como a Ordem Jedi deixa de ser uma ordem de guardiões da paz, de cavaleiros que buscam uma maior conexão com a força e se torna uma extensão da influência da República, sendo apenas guerreiros para esse tipo de governo. E apesar da série focar na queda da Ordem Jedi por dentro através das falhas de alguns cavaleiros Jedi, nós já conseguimos perceber um pouco dessa dependência da Ordem com a República. Pelo menos nas poucas cenas que tivemos em Coruscant, já conseguimos ver o quanto alguns políticos desejavam limitar a autoridade, a influência que a Ordem Jedi possuía na galáxia, fazendo com que ela realmente dependesse do Senado, dependesse da República, Então acaba sendo bem interessante. Foi um tipo de narrativa que ficou no secundário, Não foi a narrativa principal dessa série, mas a gente já consegue ver como essa relação entre Senado e Ordem Jedi vai se formar, vai começar a se desenvolver até ser aquele tipo de relação que a gente conhece lá nas prequels. Particularmente, eu gosto bastante da ideia da série, principalmente por conta da liberdade criativa que a produção poderia ter. Apesar de já termos algumas produções relacionadas à Alta República, principalmente a nível de livros e quadrinhos, e que de fato essas histórias devem sim ser respeitadas, a nível de audiovisual, principalmente de live action, essa é a série mais afastada em relação aos filmes clássicos. Então, por conta disso, por ser mais afastada em relação à saga Skywalker, ela pode ousar um pouco mais, trazer novas ideias, trazer novas culturas, novas estruturas, novos tipos de governo, personagens com posturas diferentes do que estamos acostumados a ver. Então, consequentemente, ela poderia expandir ainda mais a galáxia. Como foi uma série um tanto quanto a gente não sabia muito o que esperar, levando em consideração que a gente nunca tinha visto a Alta República em live action, eu fui sem expectativas e talvez por conta disso eu não tenha me decepcionado tanto quanto os outros fãs. A questão é que The Acolyte foi uma série que ousou em determinados momentos, mas se conteve em outro. A produção mandou embora metade do elenco nessa primeira temporada ao detonar com vários personagens, ou melhor, vários Jedi, no momento em que a Ordem estava no seu auge. Isso foi assim desesperador, mas um desesperador bom, porque foi ousado, foi surpreendente, foi de tirar o fôlego para os fãs. Quando nós vimos essas cenas de luta que foram belíssimas, onde eles realmente ousaram, eles não tiveram medo em simplesmente tirar os personagens do caminho, nós pensamos, agora vai. Só que não foi. Porque os episódios seguintes nos apresentam uma narrativa morna ao trazer as cenas de flashback de Bran-Dok, E assim, não é que a ideia do flashback seja ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é bem importante, bem interessante para conseguirmos entender o que aconteceu no passado, qual é a relação entre a Mei e a Osha com os Jedi, o que os Jedi fizeram de tão grave. Mas assim, não foi bem desenvolvida essa parte da série, Essas cenas de flashback, elas foram muito lentas e não trouxeram a urgência, aquela sensação de mistério de que nós deveríamos saber o mais rápido possível o que estava acontecendo. Quando víamos essas cenas, nós até falávamos, ok, tem alguma coisa errada aí, já entendi, os Jedi fizeram algo muito grave, agora revela logo o que eles fizeram porque tá ficando cansativo. Em vez de ser aquele momento de, meu Deus, eu preciso muito saber o que tá acontecendo, até para eu começar a refletir sobre a integridade dos Jedi, Então assim, esse momento não rola, a gente não começa a não ter esse tipo de urgência, esse tipo de curiosidade, esse tipo de dúvida. Uma outra coisa que me incomodou na série foram os diálogos que foram extremamente didáticos, muito explicadinhos e não tinha necessidade disso. Por exemplo, na cena em que o Kimir se revela para o Sol e o Sol pergunta o que ele é e ele responde que é conhecido como um Sith. Pra que
O Sol é um Jedi, ele conhece as forças sombrias que habitam a galáxia, ele sabe que teve um momento na história da galáxia que os Siths estavam no seu auge. Ele deveria saber o que é um Sith quando encontra um. O Sith não precisa chegar e falar, prazer, eu sou um Sith, para o Jedi ter esse conhecimento. Então foi algo que, assim, foi extremamente incômodo, porque não tinha necessidade disso, foi extremamente didático, foi como se nem o personagem e nem o público soubesse o que o personagem representa. E isso deveria ter sido muito melhor desenvolvido. Essas informações, elas deveriam ter sido expressadas não num diálogo super explicativo, mas num diálogo muito mais elaborado e pela expressão, pela postura dos próprios personagens. Em compensação, eu gostei muito das cenas de luta, eu acho que elas foram ótimas. A coreografia foi muito bem elaborada e a gente consegue ver nessas cenas todo o empenho do elenco em relação a conseguir realizar muito bem esse momento. Nós conseguimos ver na postura de cada personagem o que eles representam, os Jedi atacando, mas utilizando em determinados momentos as suas habilidades mais para a defesa, enquanto o Sith ataca com muito mais violência. Então, assim, diante dessa primeira temporada um tanto quanto desequilibrada, né, em que determinados momentos apresenta cenas muito boas, em outras cenas que deixavam a desejar, as cenas de luta foram de fato sensacionais. Mas é claro que o fã de Star Wars até esquece temporariamente dessa falta de equilíbrio quando vê o final da série. O último episódio dessa primeira temporada terminou de um jeito esplêndido, apresentando rapidamente dois personagens extremamente importantes para a saga, e é claro que estamos falando de Darth Plagueis e Mestre Yoda. Eles apareceram ali rapidinho, mas já foi suficiente para fazer o fã surtar, pular da cadeira, subir pelas paredes e falar que agora vai. E a gente realmente espera que a segunda temporada da série vá mesmo. Mas apesar de já esperar esse tipo de referência para o final da temporada, eu fiquei me perguntando se foi o momento certo para esses personagens aparecerem. No sentido de que a grande vantagem de The Acolyte era justamente não estar tão preso aos acontecimentos do filme, a poder ter uma liberdade criativa muito maior. E agora que esses personagens apareceram, eles precisam de fato se ater aos detalhes da história para que eles criem uma narrativa para a segunda temporada que faça muito mais sentido e esteja muito mais ligada aos eventos que apareceram no cinema. Então fica aí esse questionamento, que realmente foi uma boa estratégia esses personagens aparecerem, mas será que não foi cedo demais? Então você não gostou da aparição desses personagens? Não, muito pelo contrário, eu gostei muito. Eu sou fã, eu gosto de service, ainda mais um service como esse que foi uma baita porrada. Só fiquei me questionando se de fato era o momento certo, era muito cedo para esses personagens aparecerem. Mas eu quase surtei, eu dei um grito quando o Yoda apareceu e eu achei sensacional o fato de que agora a gente vai ter essa consciência, essa noção de que um dos maiores Jedi de todos os tempos, que a gente acompanhou, né, todo o período, assim, a participação dele em todo o período turbulento na saga, ele vai testemunhar a queda, né, toda a decadência da Ordem Jedi. E ele não vai poder fazer nada porque a República vai começar a controlar, limitar a influência da Ordem. Além disso, nós tivemos um dos maiores Sith aparecendo rapidamente, dando a entender que ele está manipulando ali todas as ações do Qimir ao longo dessa temporada. E aí fica a questão de como vai ser a participação dele na segunda temporada. Será que nós vamos conhecer ainda mais a tragédia de Darth Plagueis, o Sábio? Em relação ao elenco, eu não tenho o que reclamar. Eu acho extremamente interessante o fato de que Star Wars ele traz novos atores para os holofotes, eles os apresentam mundialmente, até mesmo aqueles atores que já têm um currículo no audiovisual, parece que eles são mais conhecidos após participarem de Star Wars. É justamente pelo tamanho, pela importância da franquia, né? Acho que é isso, acho que Star Wars coloca-os em holofotes gigantes, muito maiores do que eles já trabalharam anteriormente. E a gente vê que o elenco aproveita isso e fica feliz em ter essa oportunidade de fazer parte do universo. Eu acho que todos os atores que participaram dessa série, eles trabalharam super bem. A gente consegue ver na expressão facial deles, na postura, no tom de voz, todo o sentimento, toda a essência dos personagens que eles estavam ali representando. Então acho que assim, o trabalho com o elenco foi muito bem feito, independente de como a narrativa foi estruturada. E mesmo que a maioria do elenco tenha ficado desempregada depois dessa primeira temporada, é muito legal ver o empenho dos atores em seus personagens.
Eu curti bastante o enredo das gêmeas. Eu acho que a Mei e a Osha, elas foram bem definidas. A gente conseguia ver qual é a que estava ali em tela naquele momento, né? Então, assim, elas são idênticas, mas as suas personalidades são diferentes e foram bem representadas pela atriz. Então, acaba sendo muito interessante. Não é um enredo original, né? Essa ideia das gêmeas, principalmente as gêmeas trocando de lado, acaba sendo bem previsível, é o tipo de enredo em que a gente vê em várias novelas, mas Star Wars também não deixa de ser uma novela espacial, então tá tudo certo. A ideia, né, da troca das gêmeas, mesmo sendo previsível, foi interessante ver, porque, afinal de contas, por mais que elas sejam diferentes, o que prevaleceu ali foi o amor entre elas. Nós conseguimos ver que a Mei, ela não era má, né? Ela não estava ali simplesmente sendo cruel, apenas querendo vingança. Ela queria também mostrar o que os Jedi fizeram de errado. E acaba sendo interessante ver que a Osha, ela acaba se corrompendo justamente por uma ação dos Jedi. Então isso faz a gente pensar também em relação à Ordem Jedi. E tivemos um momento lindo, que é justamente o momento em que a Osha é corrompida e vemos um Cristal Kyber sangrando em live action pela primeira vez. Em relação ao Qimir, ele carregou a série nas costas. Assim, não desmerecendo os outros personagens que também foram muito bem representados, mas eu realmente não esperava que o Sif fosse roubar tanto a cena, sendo um personagem extremamente complexo e misterioso e fazendo com que o público queira saber ainda mais sobre ele, principalmente sobre o seu passado, até porque já vimos que tem Jedi de rabo preso com ele, sim. Então o Qimir, ele chegou para ser um personagem muito interessante, fazendo até a gente questionar se ele é realmente mau, né? Se ele não abraçou a Ordem Sith justamente por se identificar e porque a Ordem Jedi virou as costas para ele, né? Então ele veio, assim como outros personagens nessa série, para nos mostrar que a ideia do bem e do mal é muito relativa, que os personagens, eles não são preto e branco, eles são cinza, e eles são muito mais complexos, né? Eles carregam muito mais problemáticos do que apenas o lado que eles escolhem. O Mestre Sol foi crucial para o desenvolvimento da narrativa e para mostrar que os Jedi podem ser falhos, né? Foi bem interessante essa temporada demonstrar que a ideia, a separação de bem e mal não é tão nítida quanto pensávamos, né? Que não existe uma pessoa inteiramente boa ou uma pessoa inteiramente má. O que existe é o ser humano e que, independente do lado que você escolhe, você pode ter atitudes boas e ruins. Mesmo você escolhendo o lado da luz, você pode tomar certas atitudes que vão demonstrar que são erradas mais pra frente. O que quer dizer que você também vai precisar encarar as consequências dessas suas atitudes. O que acabou sendo o grande erro do Sol, né? Demorar muito tempo para encarar, para admitir o erro que ele cometeu com a Osha e com a Mei enquanto elas eram crianças, né? Algo que foi também muito legal em relação a esses Jedi foi demonstrar que os Jedi não são completamente desprendidos das suas emoções, como eles aparentam ser, e que se eles levassem essa questão da emoção com mais naturalidade, talvez quando um Jedi criasse um vínculo emocional, as coisas não saíssem tão errado como saem. E eu tenho que falar da Mestre Vernestra, que foi uma personagem extremamente esperada na série, já que ela já tinha aparecido em outras histórias da Alta República e agora apareceu em live action, né? Foi uma personagem bem interessante, porque ela não faz parte do núcleo principal da história, né? Ela tá ali de uma forma mais secundária, e ela também não é uma Jedi um tanto quanto expressiva, né? Pelo menos ela se mostrou bem inexpressiva nessa primeira temporada. Mas eu acho que a Rebecca Henderson, ela representou muito aqui, porque mesmo não tendo tanta expressão facial, a gente consegue ver toda a tensão por trás da personagem, todas as preocupações que ela carrega justamente por ser ali a ponte entre a Ordem Jedi e o Senado. E a gente vê que ela está segurando bastantes problemas ali relacionados à política. Então eu achei bem interessante a participação dessa personagem nessa primeira temporada. Eu espero que ela apareça mais, que ela tenha uma importância maior na temporada seguinte. E quem também ficou feliz com o fato dela usar um chicote de luz, né, que essa arma foi canonizada, e espera que ela use mais vezes nos próximos episódios,
Então, de uma forma geral, The Acolyte foi uma série mediana, trazendo uma boa proposta para o universo de Star Wars, mas que não foi bem desenvolvida, não foi bem colocada em prática, trazendo um certo desequilíbrio entre os momentos de ação e os momentos mais dramáticos. O que não quer dizer que a série não mereça uma segunda chance, né? Não mereça tentar melhorar numa segunda temporada, principalmente pela forma como essa primeira temporada terminou, trazendo personagens marcantes e dando a entender que ela vai apresentar na temporada seguinte um enredo muito mais complexo e tenso para esses personagens. E vocês, já terminaram de assistir The Acolyte? O que acharam? Curtiram? Não gostaram muito? Esperavam um pouco mais da série? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!